No último episódio, falávamos sobre a nossa vocação sublime de participar da vida de Deus. E falávamos que essa participação acontece quando o nosso espírito está intimamente unido a Deus. Também vimos que um espírito se une a Deus quando realiza com ele os seus atos vitais. Os atos vitais do espírito é o pensamento e a vontade. Então, a participação na vida de Deus acontece quando nós compartilhamos com Deus os seus pensamentos e a sua vontade. Passamos a pensar os pensamentos de Deus, a querer aquilo que Deus quer. Isso significa conviver a vida de Deus, compartilhar com Ele o seu pensamento, o seu querer, realizar com Ele as suas obras. Essa é a elevada vocação sobrenatural a qual nós somos chamados. E com essa finalidade de nos unir a Ele, é que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desce a alma que está em graça. É na mesma graça que Ele faz isso. Quando infunde em nós a graça santificante, também vem habitar em nós, estabelece em nós a sua morada. Somos morada de Deus. Disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele a nossa morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam na alma que possui a graça santificante e vivem nela a mesma vida santa e feliz que vivem no céu. O céu está na alma em graça. Por isso, Deus se dá a essa alma amorosamente, penetra nessa alma, abrasa, aviva essa alma com a plenitude da sua luz, da sua força, da sua santidade, e absorve a alma com todas as suas potências e ações. Então, é aí que a alma já não pode mais viver a não ser alegremente e com uma entrega total e livre, essa vida que Deus vive na sua mais profunda intimidade. Nota então, a nossa vocação é essa: viver a vida de Deus, a mesma vida que Ele vive, na sua mais profunda intimidade, na mais profunda intimidade da alma humana. E é assim que o homem se sente progressivamente dominado e transfigurado pelo poder da vida de Deus. Ele se eleva cada vez mais acima da vida puramente natural, com as suas fraquezas, as suas limitações, a sua inclinação para aquilo que é inferior, terreno, transitório. Esse homem se liberta da vinculação desordenada do próprio eu e ao pequeno mundo que rodeia o meu eu. Dia a dia, essa pessoa vai aprendendo de uma maneira mais perfeita a viver o estilo da vida de Deus. A vida do homem se torna semelhante à vida de Deus, se santifica. Cristo, o Filho de Deus feito homem, vive diante de nós essa vida divina de uma forma humanamente visível. Então, olhando para Cristo, podemos ver essa vida sendo realizada, meditando nos mistérios de Cristo. Então, a gente tem que ter o olhar fixo em Cristo. E aí nós vamos aprendendo com Ele a viver essa vida. Ele é o nosso modelo. O que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele faz, o que Ele sofre, a oração dEle, o sacrifício dEle, o que Ele ensina, tudo isso é manifestação da vida de Deus numa forma humana, na nossa frente, diante de nós, para que possamos contemplar e reproduzir. Por isso, o Pai nos disse:
escutai o que ele diz, né? Esse é o meu filho amado, escutai. E Jesus também diz, aprendei de mim. Deus vive diante de nós a sua vida infinitamente santa na pessoa de Cristo. Aquele que vive com Cristo, a vida de Deus, tem que escolher com Jesus a pobreza, a dependência da vontade alheia, a privação, a cruz, o recolhimento, a vida de silêncio, a vida de oração. Tem de escolher aquilo que o homem normalmente não quer, né? Normalmente foge. E normalmente quer afastar de todas as formas. Não, a gente olhando para Cristo, a gente vai na direção de Cristo, seguindo os passos dele, tomando a nossa cruz cada dia e seguindo os seus passos. Aprendei de mim, ele disse. A nossa vocação, então, é sermos, como diz a carta aos Romanos, conformes à imagem do Filho. Nos revestir do Senhor Jesus. De tal maneira que, como diz também São Paulo na primeira carta aos Coríntios, ele diz, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, tragamos também a imagem do homem celeste. Na medida em que realizarmos essa vida de Cristo em nós, essa imitação de Cristo, que é uma forma tradicional de falar, né? Imitar a Cristo, nessa medida, vamos viver a vida de Deus, vamos nos santificar e vamos nos tornar semelhantes a Deus. Deus é que vai nos tornar semelhantes a Ele. Por isso, a imitação de Cristo se situa no centro do esforço e do ideal do cristão. É o foco que a gente tem que ter, imitar Cristo, como forma de vivermos a vida de Deus na medida da nossa condição de criaturas e de atingirmos então a perfeição, como foi pedido, como foi ordenado pelo próprio Senhor. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito.